Bom, primeiro uma alegria muito grande poder participar do grupo como um todo, e aí nas conversas, e por causa que é o ano do centenário, surgiu essa ideia de falar sobre a visita de Abdu'l-Bahá à América do Norte, eh, que é um assunto muito querido da comunidade americana. Então, a gente vai falar um pouco do contexto, do impacto e do futuro da comunidade. A gente não é doutor no assunto, já que existem Bahá'í scholars, né, que fizeram livros de depoimentos e trabalham com esse tema há muitos anos, mas a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente o Robert Stockman, que é um dos autores dessa narrativa da visita de Abdu'l-Bahá à América, e também teve o privilégio de conhecer alguns desses lugares que o próprio Abdu'l-Bahá visitou, como Greenacre, a casa dos Maxwells em Montreal, e, e outros lugares em Boston e New Hampshire, onde o mestre passou, que com esforço incrível os Bahás preservaram e puderam até adquirir, às vezes, algumas dessas propriedades, quando não era já na mão dos Bahás. Mas, então, eu também é um trabalho de equipe. Nós fizemos, eu acho que 4 ou 5 reuniões para fechar algumas ideias. Eu agradeço muito a equipe do Rouxinol, que me apoiou e sempre deu força e corrigiu quando necessário. Então, a gente vai levando aqui, e muitas pessoas foram convidadas, se Deus quiser, elas vão entrando e a gente vai depois participando. Creio que vai ter uma sessão de perguntas coordenada pelo Marco, se não me engano, e então a gente vai seguindo. Então tá, vamos falar sobre o contexto da visita, o impacto e o futuro da comunidade. O impacto não só na comunidade Bahá'í, mas também na sociedade americana, se eu posso me atrever. Então vamos lá. Pode passar, Marco. Ok, contextualização. Quer dizer, como foi como era a sociedade americana na época e a comunidade Bahá'í? Isso são fatores importantes não só para a minha apresentação, mas para futuros estudos da obra de Abdu'l-Bahá, porque foi justamente, né, na viagem ao Ocidente que Abdu'l-Bahá como que projetou o convênio, a aliança de Deus para a nossa época, tanto a aliança maior de Bahá'u'lláh com a humanidade, mas também de Bahá'u'lláh com a comunidade Bahá'í, através de Abdu'l-Bahá, etc. Então, seguimos. Então, e por que América? Então, essa é a casa dos Maxwells, que Abdu'l-Bahá visitou, e hoje é um santuário Bahá'í. E é uma casa muito bonita, mas para os padrões das mansões da época, ela é pequena. O senhor Maxwell era um arquiteto, depois foi o arquiteto que construiu o túmulo do Bá, mas essa era a casa dele, e do lado, eu não sei se era do irmão dele, que também era arquiteto, ou ele construiu para vender ou alugar, assim, para poder pagar a obra. Então, era uma pessoa bem prática, assim. E eles depois estão na mão da causa de Deus, com a filha, o Hanun, que casou com o guardião. Então, por que América e não outros lugares? Não era nenhuma preferência assim, ou preconceito, é porque já existiam comunidades ativas, né? Mais de 100 Baha'is já tinham visitado Abdu'l-Bahá em Aca ou em Alexandria. Mais de 3.000 cartas foram enviadas aos crentes para auxiliar no trabalho da fé, respondendo tudo que é tipo de pergunta principalmente sobre a construção do templo, organização das comunidades, questões espirituais, questões pessoais. Então, essas cartas existem hoje no Centro Mundial.
existia também, na época, uma receptividade, a gente vai ver por quê, a novas ideias. Um período curto na história da América do Norte, onde existiam essa receptividade. Também outras pessoas orientais de destaque visitaram os Estados Unidos e tiveram muito assim sucesso em termos de público. Então, o público americano não era estranho ver uma figura como Abdu'l-Bahá, porque ele já tinha uma experiência nisso. Então, foi uma... E era uma curiosidade geral. E também tinham comunidades vibrantes, como eu já falei. Pode passar. Entendendo um pouco a nação americana. Então, é um território enorme que foi colonizado basicamente pela Grã-Bretanha, formaram colônias. Na verdade, eram 4 diferentes lugares da Grã-Bretanha, cada um com suas características, além da França, Espanha e também, obviamente, a Holanda também, mas só localizado somente na cidade de Nova York, que você sabe que antigamente era Nova Amsterdã, né? E, posteriormente, a sociedade, já na época de Abdu'l-Bahá, já tinham imigrantes de outros lugares, como Alemanha, Itália, Polônia, Japão, Grécia, e etc. A gente sabe que, por exemplo, Polônia parece pouca gente, mas os descobridores das vacinas da polio eram 2 poloneses. Um era o Sabin, que a gente conhece muito bem no Brasil. Esses juntaram-se a uma população, obviamente, africana, por causa da questão da escravidão, que até hoje tem debates e brigas, e, obviamente, os chineses, principalmente na costa oeste, trabalhando na mineração, num trabalho escravo. Também existia a escravidão industrial, que a Abdu'l-Bahá falou também, mesmo no Nordeste. Pode seguir. Então, o tempo da visita de Abdu'l-Bahá foi excelente, e uma série de questões históricas que ficaram para trás, vamos assim dizer. Então, a própria Guerra da Independência da Inglaterra, que eles queriam formar uma nação diferente, sem um rei. Então, por isso que formaram uma república presidencial para substituir o rei, mas muito da Constituição americana está baseado justamente no governo parlamentar inglês sem o rei. E teve a Guerra Civil em 1861 a 65, muito sangrenta, dividiu o país. Até hoje existem divisões no país por causa dessa guerra. E se calcula que 10% da população morreu, quer dizer, pelo tipo de bala que eles tinham na época, que era diferente, e milhares de pessoas morreram. Quer dizer, hoje seria 30 milhões de pessoas na população atual, que seria uma coisa inconcebível, mas na época foi isso que ocorreu. Depois, logo em seguida, o Norte ganhou, mas impôs uma reconstrução, que foi até 1877, que não deu certo. Até hoje também existe essa rivalidade Norte-Sul, por causa de uma reconstrução imposta, paternalista, etc., e tal. Mas aí isso terminou em 76. Depois, então, a visita de Abdu'l-Bahá, algumas dessas ideias a sociedade já tinha trabalhado, já estava numa certa paz com essas divisões. Mas, logo em seguida, então, Abdu'l-Bahá visitou as comunidades, deixou bem clara a mensagem do seu pai, Bahá'u'lláh, e reforçou as comunidades, instruiu, inspirou os amigos,
mudou a vida de centenas de pessoas. Muitos dos registros nós temos, mas a maioria a gente sabe que não. As pessoas... Hoje mesmo eu aprendi uma história de Abdul Bahá, que vamos ver se no final eu conto. Aí ele preparou essa comunidade não para ser uma congregação, não para ser um grupo local de Bahais ativos e inspirados, mas para formar uma comunidade mundial. Então, ele fez as famosas epístolas do Plano Divino, 14, e algumas das orações que nós temos foram, nos livros de orações, principalmente as de ensino, estão reveladas aqui nas epístolas do Plano Divino. A Primeira Guerra Mundial, que o próprio Abdul Bahá previu, ele disse que eu não estou usando meu poder de profecias, mas sim intelectual, que a Europa já estava tão armada que a guerra ia explodir, e foi assim uma destruição da sociedade ocidental, como se concebia na época que Abdul Bahá visitou. Então, é uma questão importante. Bom, 1912 também foi um ano importantíssimo, o primeiro naufrágio do Titanic. É um assunto que desperta muita curiosidade. Eu posso responder algumas das perguntas e algumas histórias. Também o presidente Woodrow Wilson foi eleito, ele criou a Liga das Nações no final do ano. Tem também a fundação da República da China, que na época não tinha muita importância, mas hoje a gente sabe por que tem importância. Aqui no Brasil, a fundação da primeira universidade, aí no Paraná, os paranaenses estão de parabéns. E, quer dizer, existia assim, uma explosão de forças positivas, um pouco ingênuas ainda, no sentido, porque logo em seguida ia vir a Primeira Guerra Mundial, que teve também a floração das cerejeiras em Washington, na época que Abdul Bahá estava visitando, na primavera. Ele visitou Washington 2 vezes, então pôde ver essas cerejeiras. A Europa, como eu disse, estava se rearmando, a guerra nos Balcãs, Abdul Bahá falou também disso, e a passeata pelo voto feminino, e foi um assunto que Abdul Bahá falou muito, porque era convidado para falar sobre esse assunto. Os sufragistas, né, as mulheres que não tinham direito a voto na época, só um pouco mais tarde isso aconteceu. Pode passar. E a viagem, sim. Então, vamos falar da viagem. Estão prontos? Então, ele saiu do Egito, depois, como foi falado nas fotos das músicas, são tão lindas, elas mostraram Abdul Bahá saindo de Haifa no ano de 1909, depois passou um tempo no Egito para se recuperar principalmente da sua saúde. Aí ele foi para a primeira vez na Europa, visitando a França e Inglaterra. Na própria visita da França, alguns barrais americanos foram visitar ele, e já nesse momento ele já esclarecia que a visita dele dependia da unidade dos crentes, que existiam muitas disputas individuais, não tanto pela questão da fé ou interpretações, como acontece em muitas religiões, mas mais por personalidades, né? Então, principalmente os primeiros crentes da comunidade Bahá'í nos Estados Unidos eram pessoas de grande capacidade, mas de ideias fortes, e isso tinha o aspecto positivo e o aspecto negativo, que podia causar divisões, e que causou algumas divisões mais do ponto de vista pessoal, mas não seitas, graças a Deus. Então, ele foi para lá para ensinar os crentes em termos da unidade. Ele tinha uma comitiva que basicamente era um médico, um tradutor, um cozinheiro e secretários para o mundo oriental, secretários para o mundo ocidental, e assim por diante. Aconteceu alguns eventos detalhados que depois eu poderia falar,
também dos fundos. Isso foi um debate muito grande dentro da equipe. Se eu começar a falar nisso, pode causar... Mas uma coisa é importante, porque os outros viajantes que foram na América iam para lá para pedir dinheiro. O que não tem nada de errado. Eles iam pedir dinheiro para obras de caridade que eles tinham, principalmente na Índia. Então, é muito comum isso, um artista como o Tagore, o próprio Khalil Gibran, as suas carreiras ficaram mundialmente famosas depois que visitaram os Estados Unidos. Mas Abdu'l-Bahá não aceitou dinheiro nem dos crentes americanos. E isso tem uma sabedoria muito grande, que só hoje a gente sabe. Porque muitas pessoas iam para os Estados Unidos para pedir dinheiro, e ele contou, logicamente, com o apoio dos pagamentos Ruhollah, que vieram de crentes, nem do Irã, porque no Irã a maioria dos Baha'is eram pobres. Então, Baha'is que conseguiram sair do Irã e depois contribuíram fundos, e também alguns Baha'is dos Estados Unidos receberam nas casas, mas isso é uma coisa mínima comparando com os gastos. E o dinheiro que os crentes juntaram, que não era pouco, $16.000, ele pediu que desse para os pobres nos Estados Unidos. Muitos também crentes tinham dúvidas da viagem do mestre. Eles achavam que, ou por um lado puritano, que o mundo ocidental não está preparado para o mestre. E outros achavam que eles não iam ter receptividade, outros até poderiam zombar do mestre, porque conheceram Abdu'l-Bahá num contexto de prisão, no Oriente, na Palestina. Então, achavam que, de repente, ele está em Nova York, numa cidade moderna, as pessoas iam achar estranho aquele senhor persa, mas não, isso foi... mas era uma preocupação importante de a gente entender, que às vezes a gente tem isso na nossa vida, né? Acha que a fé é tão bonita, tão alta, não cabe dentro do nosso dia a dia, ou do nosso trabalho, ou dos nossos vizinhos, vão achar uma coisa tão longe da nossa realidade. Mas Abdu'l-Bahá depois provou que a fé, sim, é universal. E foi bem documentado. Aqui o Marco achou uma foto, até a lista de passageiros do Cedric está aqui, né? E várias documentações. Dia 11 de abril, o Titanic afundou dia 15 de abril, um pouco depois. Então, a viagem dele foi assim, principalmente concentrado na Nova Inglaterra. Ele, nos primeiros dias, ele chegou, obviamente, no Porto de Nova York, depois foi para Washington, e de Washington até Chicago. Fez assim, o triângulo das 3 cidades mais importantes, não só da América, mas também das comunidades Baha'is. Esse é um fator importante também. Ele normalmente visitava onde já existia um trabalho comunitário, de comunidades, e obviamente Nova York foi a cidade do convênio, pela firmeza dos crentes. Washington existia vários, até hoje existe um escritório internacional da comunidade Bahá'í em Washington por causa dos contatos que os Bahá'ís tinham. E em Chicago ele colocou a pedra fundamental do Templo Bahá'í, que hoje é um instrutor silencioso, né, dia 1º de maio. Então, visitou várias cidades, e aqui algumas delas de costa a costa, de Nova York a Los Angeles, São Francisco, principalmente, e Montreal, que eram centros incontestáveis, mas não porque eram centros incontestáveis, mas porque é onde estavam os Bahá'ís.
e obviamente, teve uma grande repercussão nos jornais, tinham muito respeito pelo fato que Abdu'l-Bahá era prisioneiro, né? O Guardião salienta isso. 66 anos da fé, pela primeira vez, a figura central estava com liberdade de viajar livremente. Então, esse era um fato que eles respeitavam muito, e todos esses crentes, aqui embaixo, na foto de baixo, eram pessoas devotadas e de grande capacidade, mas também Abdu'l-Bahá nunca deixou de visitar pessoas humildes, pessoas doentes. Então, se para ele não fazia diferença se ele falava com pessoas simples ou pessoas de grande capacidade. Muitas vezes, várias vezes. A gente vai ver isso nos portais para a liberdade, que ele, de repente, chamava a pessoa, sabe? Abdu'l-Bahá quer falar com tal pessoa. E os secretários nem sabiam como ele sabia, as pessoas não tinham marcado hora, não, mas ele ia atrás das pessoas que necessitavam. Então, quais são os objetivos da viagem? Ensino da fé ao público, de modo geral, divulgar a fé, né, para aquele público que não conhece, estabelecer e fortalecer a comunidade, isso já foi falado, né? Então, não somente essas pessoas de grande capacidade, Lua Getzinger e outros tantos, mas a gente vai ver as fotos deles, mas também pessoas humildes que de alguma maneira fizeram o trabalho da fé ou modificaram suas vidas. Demonstrar o convênio ou aliança de Deus, quer dizer, demonstrar de uma maneira viva, não esquecendo que eles eram prisioneiros, tanto Abdu'l-Bahá como o pai e o Bab, e ele pôde interagir com membros de vários níveis da sociedade, como um prisioneiro não pode fazer isso. Ele também falou, obviamente, da transformação pessoal e a formação de uma comunidade mundial que levou mais 50 anos para isso ocorrer. Essa transformação pessoal basicamente ocorreu através de entrevistas individuais. Em algumas cidades, Abdu'l-Bahá tinha entrevistas individuais com mais de 100 pessoas por dia, a cada dia. Então, aqui são algumas personalidades que Abdu'l-Bahá conheceu. Muitas dessas já tinham ido à Terra Santa, como Luiz Gregory, advogado de destaque da comunidade afro-americana, se tornou Bahá'í em 1909, visitou Abdu'l-Bahá no Egito. Sr. Paul Henry era criança, depois se tornou mão da causa de Deus. Em Washington, os pais deles eram Bahá'ís ativos. Corinne True foi a responsável pela construção do templo Bahá'í em Washington, em Chicago, perdão. O Sr. Leroy Ailes era um jovem, 17 anos, quando Abdu'l-Bahá visitou Chicago, filho de alemães também, que os pais eram Bahá'ís. Depois foi morar em Israel como mão da causa para ajudar o Centro Mundial. Assim, grande companheiro do Guardião e pessoa de tremenda capacidade e humildade, é incrível. Algumas palestras dele existem hoje em áudio. Também a Martha Root, que era uma jornalista. Então, dá para ver que eram pessoas de destaque, mas não eram personalidades, não eram assim pessoas famosas, assim, sabe, para a sociedade em geral. Falando em pessoas famosas, Kate Carew era uma jornalista e caricaturista. Ela se dizia a primeira mulher caricaturista da América. Quando ela veio para entrevistar Abdu'l-Bahá, os Bahá'ís começaram a tremer de medo, porque ela brincava e zombava de todas as pessoas. E eu creio que não tem o texto dela em português, mas aqueles que podem ler em inglês, o texto dela é muito engraçado. Assim, ela brinca com as pessoas que estavam esperando Abdu'l-Bahá, brinca com... Acho engraçado que um casal recém-casado vai falar com o mestre abençoa eles. É muito
é interessante, peculiar o linguajar dela, e também, às vezes, as caricaturas não são muito dignas da fé. Você vê um desenho assim de Abdu'l-Bahá dessa forma, mas no final ela ficou apaixonada por Abdu'l-Bahá. Ele levou ela pela mão para ir para aquele lugar do Bowery, em Nova York, onde Abdu'l-Bahá distribuiu as moedas, aquela famosa cena que Abdu'l-Bahá distribuiu moedas para mais de 200 pessoas muito pobres. E ela achou isso incrível, e foi muito positivo isso, mas os Baha'is estavam morrendo de medo dela. Ok, e outros relatos também. Howard Kobiais era pastor, ele depois aceitou a fé, se tornou, ele e a esposa, membros muito ativos e dedicados da fé, e ele tem uns relatos mais assim íntimos e pessoais do encontro com Abdu'l-Bahá. Ele foi uma daquelas pessoas que Abdu'l-Bahá de repente chamou e ficou com ele sem o intérprete, às vezes, sabe? E graças a Deus temos esse livro, Portais para a Liberdade, em português. Seria muito bom a leitura. Próximo. E aqui, Julia Thompson era artista, pessoa tremendamente sensível. Agora tem o livro dela em português, Diário de Julia Thompson, saiu essa semana pela editora Bahá'í. Eu aconselho. E é uma pessoa que fez o retrato de Abdu'l-Bahá, e era de Nova York, e muito bonita também a vida, as interações, a sensibilidade dela, e foi muito responsável pela unidade dos crentes nos Estados Unidos. Então, ela visitou Abdu'l-Bahá em Acre, depois visitou ele na França, e depois, na América, acompanhou ele em várias das cidades. E vale a pena também. Então, o que Abdu'l-Bahá fez? Aqui, 400 palestras. No livro Promulgação da Paz Universal, existem 130 e poucos. Então, várias dessas palestras não foram registradas, mas existem estudos que provam que Abdu'l-Bahá falou para pelo menos umas 400 palestras, mais de uma por dia. Encontros individuais e visitas a autoridades e publicações de jornais. Aqui, perdão, o nosso erro aqui é 350 jornais catalogados, mas as visitas, como eu falei, em algumas cidades eram centenas, chegou a centenas, algumas eram, às vezes, quase 100 por dia. E algumas autoridades foram visitadas, mas isso há controvérsias, porque muitas dessas autoridades depois não falaram, então a gente só pode registrar aquelas pessoas que depois comentaram, ou que existiam outros, né, como o Graham Bell, o próprio Carnegie, etc., etc., ele visitou. E há controvérsia sobre visitar o presidente ou não, mas isso não importa. O que eu quero dizer é que importa aquelas pessoas que ele conseguiu transformar. O que ele visitou também a Associação para o Desenvolvimento das Pessoas de Cor, em Chicago, várias igrejas, instituições de caridade, 31, centros teosóficos e de pensamentos positivos na época, e 3 sinagogas. Essas são muito importantes porque ele fez como não existiam comunidades muçulmanas e mesquitas, então essa relação com o mundo não cristão, ele deixou bem claro a aceitação de Cristo e de Maomé e de outros mensageiros de Deus, além daqueles cristãos judaicos, né? Então ele deixou isso bem claro e foi super bem recebido nessas sinagogas. Bom, em que pensava Abdu'l-Bahá no sentido de agradecimento a Bahá'u'lláh pelas oportunidades que ele teve? Eu posso pedir para a Janete ler, por favor? Sim. Ó Bahá'u'lláh, que fizeste tu? Ouviu-se-lhes clamar certa tarde,
quando era conduzido rapidamente para atender ao terceiro compromisso daquele dia em Washington, segundo relatou o cronista de suas viagens. Ó Bahá'u'lláh, que a minha vida seja sacrificada por ti. Ó Bahá'u'lláh, que minha alma seja oferecida por teu amor. Quão prens de provações e tribulações foram teus dias. Quão rigorosos os sacrifícios por que passaste. Quão sólidos os alicerces que lançaste finalmente, e quão glorioso o estandarte que levantaste. Então, esse foi uma ode de Abdu'l-Bahá e de agradecimento a Bahá'u'lláh pelas oportunidades que ele teve na frente dele. E, então, isso foi relatado por Mahmoud, nesse livro, Mahmoud Diary. Nem todos esses livros nós temos ainda em português, mas foi... então, essa é uma expressão de muita importância, porque usamos Abdu'l-Bahá como exemplo, mas não um exemplo que nós não podemos seguir, mas um exemplo que nós podemos seguir, devemos seguir a obra e a vivência que o mestre teve, a maneira como ele exclamou, ele inteirou com as pessoas, a humildade, a bondade, o carinho, o desafio que ele fez a indivíduos e comunidades. Então, isso nós podemos fazer também. E ele também se admira desse poder da causa, não só nós, mas ele também. Bom, então a gente já entrou no segue, né, para impacto da viagem. Vamos lá. Bom, primeiro o ingresso de novas almas. Ele também fortaleceu e confirmou os crentes que não tinham ideia exatamente o que era a fé. Diferente dos crentes do Oriente, principalmente do Irã, Iraque, Egito, já tinham uma noção de como funciona uma religião. Eles não tinham, mas tinham assim um amor, um carinho, uma dedicação. Mas ele fortaleceu e confirmou esses crentes. E fortaleceu as primeiras instituições, né, principalmente a questão do templo, né? A Assembleia Nacional se chamava Unidade do Templo, e que era em Chicago, foi que a Abdu'l-Bahá pediu, mas existiam o que seriam hoje assembleias locais de Nova York e outras cidades. Ele contou histórias tanto de Bahá'u'lláh como do Bahá. Quer dizer, essas histórias são de tremenda importância, ouvir do próprio Abdu'l-Bahá as histórias da fé. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Criou elos entre comunidades do Irã e Europa e América. Então, os Bahás do Irã eram muito pobres, mas mesmo assim contribuíam para o templo. Então, alguns Bahás iranianos lembram disso, que quando eram crianças colocavam numa caixinha assim dinheiro para mandar para o templo americano. Por um outro lado, a comunidade americana mandou uma médica e instrutores Bahás que foram tanto para o Egito como para o Irã. E preparou as comunidades Bahás para formar uma comunidade mundial, não uma congregação. Isso eu já falei, mas repito. Então, qual foi o impacto na sociedade? Quer dizer, Abdu'l-Bahá era convidado e falava sobre as questões da época e influenciou muito. Então, a questão racial, a questão da igualdade de gênero, o voto das mulheres, a paz universal, o progresso material e espiritual. Falou sobre a democracia, unidade das religiões e seus manifestantes. Tudo isso num contexto positivo, não no contexto de primeiro reclamar, primeiro ver o problema
Não, mas, e depois falar. Não, ele já falava de maneiras de solucionar essas questões. Eu também acho importante outros estudos mais detalhados de pessoas estudiosas, por exemplo, essa questão da igualdade de gêneros. Então, a Beauvoir influenciou instituições de pessoas líderes na época sobre esses assuntos. Então, seria bom algumas pessoas pesquisarem isso de uma maneira mais profunda e não abordar tudo hoje, né, nesse estudo. Ele também fez orações, epístolas específicas para a América. Algumas das orações que nós temos no livro de oração hoje foram primeiro dedicadas ao Canadá, Estados Unidos, ou ao Canadá, e a 4 regiões da América Central, Oeste, Este e Sul. E também ele passou de aulas de criança, fazendo orações para as crianças. Uma delas é o Sr. Paul Henry. Depois teve a Epístola do Plano Divino. Isso aqui parece um cartão postal, né? E é mesmo, é um cartão postal. Escrevia nos cartões postais, era a forma mais fácil e rápida de mandar correspondência na época, e instruindo os barrais, como já falei, não somente a nível local, mas desafiando, colocando vários lugares que os barrais deveriam ir como pioneiros, inclusive, a gente sabe, o próprio Brasil, né? Visitar a Bahia, né? E etc. E, logicamente, mais tarde, então, o Guardião, com sua capacidade administrativa de conduziu isso de uma maneira matemática, assim, e orquestrou isso de uma maneira impressionante, e além da cruzada de 10 anos, né, ele, antes, os outros planos já faziam parte disso, desafios incríveis que foram basicamente a comunidade norte-americana, mas também teve participação de outros da Europa, saíram pioneiros e da própria da Pérsia, etc., nessa primeira cruzada, né? E vários países foram abertos à fé, inclusive as Ilhas Maurício, onde hoje tenho minha nora de lá, né? E talvez, só um parênteses, eu acho que no futuro também outras apresentações podiam falar sobre a evolução da comunidade Bahá'í. Eu acho que é um estudo interessante. Então, a diversidade humana. Isso foi uma das palestras que Abdu'l-Bahá fez, se não me engano, na Filadélfia. Pode ler também, Janete? Sim, claro. A diversidade humana. Bahá'u'lláh proclamou a unicidade do mundo, da humanidade. Ele fez com que várias nações e credos divergentes se unissem. Ele declarou que a diferença de raça e de cor é como a beleza diversificada das flores no jardim. Quando entramos num jardim, vemos flores amarelas, brancas, azuis, vermelhas, em abundância e beleza. Cada uma radiante por si própria, apesar de diferente das outras, partilhando com elas o seu próprio encanto. As diferenças raciais no mundo humano são semelhantes. Se todas as flores no jardim fossem da mesma cor, o efeito seria monótono e enfadonho para os olhos. Abdu'l-Bahá. Então, isso... Promulgação da Paz Universal. Então, essa é a coletânea que nós temos também em português de algumas das palestras. Esse foi em Washington, eu olhei ali a página no Centro Teosófico. Então, ele falou, nessa época, 1912, ainda existia
muitos cidadãos afro-americanos não podiam ter propriedade. Muitos estados, pessoas de cores diferentes não podiam se casar. Era proibido. Se as pessoas se casassem, eram presas. Então, ele falou isso em Washington, na Sociedade Teosófica, e o tradutor, quer dizer, o anotador foi o pai do seu Paul Henning. Outra, a unidade das religiões. Outro tema que Abdu'l-Bahá deixou bem claro. Pode ler de novo, por favor? Unidade das religiões. As religiões devem convocar as pessoas para a unicidade do mundo, da humanidade e para a justiça universal. Desta forma, proclamarão a igualdade de direitos e exortarão os homens à virtude e à fé na misericórdia amorosa de Deus. A base subjacente das religiões é uma. Não existe diferença intrínseca entre elas. Portanto, se os mandamentos essenciais e fundamentais das religiões forem cumpridos, a paz e a união manifestar-se-ão e todas desaparecerão. Abdu'l-Bahá, Promulgação da Paz Universal. Então, essa palestra foi em Chicago, e eu também, pensando nessa questão de mais tarde fazer estudos sobre aquilo que Abdu'l-Bahá falou, é importante ver o contexto e o lugar onde ele falava. Então, às vezes, ele falava coisas diferentes para pessoas diferentes. Não que eram contraditórias, mas era no nível das pessoas, o que as pessoas precisavam ouvir, essa questão. Eu me lembro uma história que o Henry Bardat me contou uma vez, que quando o Abdu'l-Bahá estava num hotel, aí chegou um amigo, um Bahá, e perguntou: o que o mestre vai falar hoje à noite? E ele disse: não sei, as pessoas ainda não chegaram. Quando elas chegarem, eu sei que eu vou falar. Então, ele observava as pessoas antes e sentia o que elas precisavam. Não estou dizendo que a gente pode fazer a mesma coisa tão perfeitamente, mas é possível. É possível. O equilíbrio entre homens e mulheres, né? Outro assunto que Abdu'l-Bahá também deixou bem claro. Pode ler, então, Jane, por favor. O mundo no passado foi governado pela força, e o homem tem dominado a mulher devido às suas qualidades de maior força e agressividade, tanto do corpo como da mente. Mas o equilíbrio já está a mudar. A força está a perder o seu domínio, e o estado de alerta mental, a intuição e as qualidades espirituais de amor e serviço em que a mulher é forte estão a ganhar ascendência. Consequentemente, a nova era será uma época menos masculina e mais permeada com os ideais femininos. Ou, para falar mais precisamente, será uma época em que os elementos masculinos e femininos da civilização estarão mais equilibrados. Abdu'l-Bahá, de uma entrevista em um jornal em 1912, Star West, volume 2, página 4. Então, existia uma quantidade muito grande de repórteres que procuravam Abdu'l-Bahá e faziam entrevistas. E aí saíam nos 350 jornais e depois foram coletadas pelos Bahás numa revista chamada Star of the West. Hoje existe a American Baha'i, que faz esse trabalho de coletar assuntos sobre o que Abdu'l-Bahá teria falado. Então, era um assunto, na época,
de tremendo desafio, lembrando que as mulheres não tinham direito a voto e nem propriedade de negócios ou casas, era tudo dependendo dos pais ou dos maridos, e etc. Então, era um assunto de tremenda discussão, e a Bahá'í, então, falou claramente sobre a posição Bahá'í sobre o assunto. Isso em 1912. Ok. Sobre a ciência e religião, só para dar um parênteses aqui também, a Bahá'í falou para 5 universidades, uma delas foi Columbia University, e falava sobre ciência. Nem sempre falava sobre religião. E para os médicos, ele falava da importância da alimentação na cura. Então, ele sempre moderava, falou na Califórnia, falou em Worcester, em Clark University, quer dizer, falou em lugares importantes, que até hoje existem essas universidades. Então, talvez seria interessante fazer um estudo comparativo só das universidades. Outra universidade que ele falou foi a Howard University, que era essas universidades que foram feitas para os negros americanos poderem estudar. Então, hoje é uma universidade famosa, que a vice-presidente dos Estados Unidos estudou, né, Howard, em Washington. E é importante comparar, por exemplo, outra comparação de futuros estudos, o presidente Barack Obama falou também nessa universidade, alguns anos atrás. E é interessante comparar o discurso dele com aquilo que a Bahá'í falou. Na minha opinião, foram as mesmas coisas, só que 100 anos antes, um pouco mais de 100 anos antes. Mas é interessante, além das coisas que eles falam nesses discursos de formatura e tal, que brincam e tal, que o presidente dos Estados Unidos falou, mas Abdul Baha foi direto ao assunto que essas pessoas de descendência afro-americanos eles tinham que estar gratos pelas condições que foram criadas nessa sociedade americana. E desafiou eles a contribuírem para essa unidade mundial. Se as afirmações e ensinamentos da religião forem contrários à ciência e à religião, eles são resultado da superstição e da crenças desse tipo surgiram nos tempos do passado. Aquilo que for considerado real e conforme a razão deve ser aceite, que qualquer coisa que a razão não possa suportar deve ser considerado imitação e não realidade. Assim, as diferenças de crença irão desaparecer. Tudo se tornará como uma única família, um só povo, e a mesma suscetibilidade, a generosidade e a educação divina será testemunhada entre a humanidade. Abdul Baha, Promulgação da Paz Universal. Então, é isso. Quer dizer, esse equilíbrio, essa harmonia entre essas duas forças inegáveis era uma coisa desafiadora para a época, porque existia muitas descobertas na época que meio que encantavam demais as pessoas. Então, a sociedade material tem o seu preço. E Abdul-Baha pede, na oração que ele fez para a América, que as graças espirituais sejam também tão grandes como as materiais, que se desenvolvam espiritualmente.